Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer as nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 17º encontro. Vamos falar um pouquinho sobre o imperador Domiciano. Domiciano, existem vozes antigas que o defendem, existem vozes que colocam ele como um grande déspota. Embora os cristãos o vejam deste outro lado, como grande déspota. Então vamos ouvir um pouquinho a palavra dessas testemunhas deste imperador, porque foi na época de Domiciano que João foi levado à ilha de Patmos, no exílio. Para entendermos a perseguição dos cristãos dentro do Império Romano, devemos entender a personalidade deste imperador Domiciano. João foi colocado no exílio na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. Vamos ver então a personalidade deste imperador, que governou Roma do ano 81 até o ano 96 depois de Cristo. O escritor da época, Suetônio, afirmava que Domiciano estava longe de ser um homem de boa índole. Desde a juventude era presunçoso e imprevisto em suas atitudes e palavras, nos diz Suetônio na sua obra Domiciano, capítulo 12, parágrafo 3. Era conhecido com gênio de tirano quando em 69 governou Roma, por algum tempo em nome de seu pai Vespasiano, que estava no Egito. Ele também era irmão do imperador Tito. Ele aproveitou a sua alta posição com tamanha desordem, demonstrando o homem que seria. Então, Suetônio, na sua obra Domiciano, no livro 1, parágrafo 3, capítulo 3. Quando seu pai Vespasiano morreu, já tinha feito planos contra seu irmão Tito. Nós vemos aí Suetônio nos conta na sua obra Tito, no livro 9, parágrafo 3. Também encontramos no caso de Suetônio sobre Domiciano, no livro 2, parágrafo 3. Tácito também nos fala sobre esse fato no seu livro História, do livro 4, parágrafo 52. Historiadores da época referem-se aos excessos sensuais de todo tipo praticados por Domiciano. Quem nos fala isso é Suetônio, na sua obra Domiciano, no livro 22, capítulo 1. E Tácito, na sua obra Agrícola, no capítulo 7. Sua desordem administrativa causou enorme ruína econômica, como nos fala Suetônio, na sua obra Domiciano, do livro 12, parágrafo 1. Suetônio e Tácito afirmam que nos últimos anos de sua vida, Domiciano passou a ser odiado e temido por todos. Ele não poupou a própria família, acusados de cristãos. Ele foi assassinado numa emboscada, e após a sua morte, o Senado mandou que fosse tirado de todos os lugares em que estivesse escrito o seu nome, e ele foi se declarado como maldito, damnatio memoriae. Plínio, na sua obra Panegírico, descreveu o palácio de Domiciano como um lugar onde esse monstro medonho construiu suas defesas com indizíveis terrores, e por onde andava entre catacumbas para ou sugar o sangue de seus familiares assassinados ou planejar o massacre e a destruição de seus mais distintos súditos. Ameaças e terrorismos estavam sempre presentes em suas portas.
nos fala então, na sua obra, que nós encontramos de Plínio, nas suas epístolas, do livro 4, de 11 a 6. As pessoas que expressaram o favor de Domiciano o fizeram porque era costume bajular o imperador ou para conseguir favores do imperador, pois era exigido que favores se pagam com bajulação, com aplauso, bem como a edificação de monumentos, como ainda é hoje. No ano 96, Domiciano foi assassinado em seu palácio por meio de um complô constituído por diferentes camadas da população e por pessoas que pertenciam ao seu círculo de poder. O sucessor de Domiciano será Trajano. Deu continuidade à maioria das políticas de Domiciano e atribuiu cargos importantes a pessoas ligadas ao antigo imperador. Nós vemos nas epístolas, no caso, as epístolas que nós encontramos de Plínio, as epístolas de Plínio, no livro 10º, em vários parágrafos, parágrafo 58, 60, 65, 66 e 72. Trajano vai abandonar algumas políticas de Domiciano, concedendo maior liberdade de expressão, impondo mais respeito à propriedade privada. Plínio se ressentiu de Domiciano, pois alguns de seus amigos foram assassinados por ordem do próprio imperador. Nós vemos através das epístolas 3, parágrafo 11 e 35, livro 4, parágrafo 24, 4 e seguintes, e etc. E o panegírico também 90, capítulo 90, parágrafo 5 e 95, parágrafo 3 e seguintes. O próprio Tácito foi colocado por Domiciano num silêncio obrigatório, pois quem mantivesse a boca fechada não seria morto. Nós vemos na obra Agrícola de Tácito, do livro 2 e 3, como nos dias de hoje. Tácito reconheceu que Domiciano fez um bom governo em 69, no seu livro de História, livro 4, do parágrafo 40 a 47. E foi, sabemos, um defensor dos empobrecidos pela cobiça e abuso dos ricos e poderosos. Então aqui nós vemos um ponto positivo de Domiciano. Ele promoveu seu culto muito mais que seu pai Vespasiano. Existiram defensores de Domiciano e sua política. Flávio Joséfo, historiador judeu, escreveu em suas memórias judaicas, uma parte fazendo referência a Domiciano, com elogio depois da sua morte, na obra Vida, de Flávio Joséfo, parágrafo 76. O satírico de Roma, Marcial, elogiava Domiciano, conferindo-lhe atributos divinos. Uma obra chamada Oráculos Sibilinos, é o livro 12, obra do judaísmo helenista grego do século II, coloca Domiciano como benfeitor e seu reinado como aquele que será amado por todos os homens até o fim dos tempos. Nós vemos aí nos parágrafos 124 e 142. Lembrando que essa é uma obra apócrifa, é uma obra que não faz parte do contexto bíblico. Enquanto a comunidade cristã tinha uma versão a Domiciano, esses oráculos sibilinos, que vêm do judaísmo helenista, grego, defendia a posição de Domiciano e a pessoa de Domiciano. Mas também nós temos um outro oráculo sibilinos, agora de fundo cristão, de fundo judaico, defendia Domiciano. Esse oráculo sibilino de fundo cristão coloca
Domiciano como homem maldito, no livro 5, no parágrafo 40. Domiciano e a religião. Como os historiadores da época opinavam sobre Domiciano nessa matéria de religião, Suetônio atribuía a Domiciano o título Senhor e Nosso. Nós encontramos na obra de Suetônio, chamada Domiciano, lá no livro 13, parágrafo 2. O mesmo afirma Dion Cássio, na sua obra, no capítulo 67, os parágrafos 5 e 7. Marcial e satírico empregam termos Senhor, Dominus e Deus para Domiciano. Plínio divergiu dos títulos que Domiciano se atribuiu. Conforme ele, Domiciano exigia que o chamasse de Deus e Senhor, tirano, isto é, usurpador de poder, déspota, Senhor único. Trajano, o imperador que virá depois, vai ser imperador do ano 99 a 117, vinha chamado de pai, cidadão. Então, era um outro tipo de visão que o próprio imperador tinha de si mesmo. Nós encontramos isso na obra Panegírico, no capítulo 33, parágrafo 4. Domiciano se considerava um deus. Dion de Prusa afirmava que os gregos e os bárbaros, não romanos, chamavam Domiciano de mestre Deus, na obra de Dion Cássio, livro 67, parágrafo 13 e 14. Existem muitos argumentos contra e a favor de Domiciano. Como hoje, pessoas se posicionam ou a favor ou contra um governante, carregando as tintas, quando ideologicamente não gostam ou discordam do líder político. Ou então, quando o adulam, ou reconhecem seu trabalho em favor do bem. Roma e as províncias, como é que era feito esse culto? O culto ao imperador. É fácil culpar os outros quando as pessoas se sentem lesadas, usurpadas, e assim elas vão denegrir a imagem do soberano. Enquanto o imperador era vivo, ele não era adorado em Roma como Deus, mas não era proibido adorá-lo fora de Roma. Em Roma não podia, mas fora de Roma podia adorá-lo como Deus. Em Roma, somente após a morte do imperador, era que o Senado podia reconhecê-lo como divino, com direito a um culto. Então, em Roma, só depois da morte. Fora de Roma, se podia adorar o próprio imperador como Deus. Divino não era o mesmo que Deus, mas uma categoria que distinguia dos deuses e dos homens. O imperador era visto em Roma como um intermediário. Visto que o imperador era a autoridade suprema, particularmente senhor, estava acima de todo ser humano e precisava da proteção divina que se pedia em seu favor aos deuses por meio de sacrifícios e rituais. O imperador estava abaixo dos deuses e acima dos homens. Podemos ver alguns exemplos. Vespasiano, pressentindo a sua morte, afirmou: ai de mim, creio que serei um deus. Suetônio, na sua obra Vespasiano, no livro 23, parágrafo 4. Após o assassinato de Domiciano, soldados procuraram proclamar o Deus. Suetônio, na obra do Domiciano, 23, 1. Uma inscrição dedicada a Plínio, o jovem, descreveu como sacerdote divinizado do imperador Tito. No Oriente, a prática era outra. Erguia-se uma estátua ao imperador. Então, fora do Império Romano, no Oriente, era Império Romano, mas era a parte grega do Império. Para os gregos, não tinha nada de errado venerar um ser humano criado vivo, ainda vivo como Deus. No Novo Testamento, no livro dos Atos, capítulo 14,
o povo confunde Paulo com Hermes, a divindade Hermes, e Barnabé com Zeus. Rendia esse culto a pessoas famosas, como expressão de gratidão por causa de uma boa ação, e lhes confiavam uma auréola divina. Na Ásia Menor, se tinha prestado culto a Alexandre Magno, chamado Salvador, Soter. A Lisímaco, o restaurador da cidade de Éfeso, a Antígono, a Ataliba, aos Ptolomeus e também a Júlio César, eram considerados deuses, porque eles eram a presença viva de um Deus, Salvador dos homens. Todos tinham um altar no templo, uma imagem, e os sacerdotes ofereciam-lhes sacrifícios e celebravam suas festas. Com a entrada de Roma na Ásia, o sistema imperial romano passa a ser mais importante. Os cultos imperiais em Roma só eram realizados por decreto de senadores e com permissão do imperador. O imperador, casualmente, os promovia, era normalmente destinado a alguns parentes ou antepassados, este culto. Nas províncias, era o governador romano que desempenhava um papel ativo sobre esses cultos. Propunha esses cultos às assembleias de cidadãos, na ágora, na praça pública. Provavelmente, esta situação que vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 12. O culto do imperador funcionava na prática como um ministério de propaganda do imperador. O culto imperial não era celebrado no templo, mas em todos os centros cívicos, na praça central, nos teatros, estádios, onde havia um altar do incenso para poder render culto ao imperador diante das autoridades e reconhecer sua autoridade no império. O culto podia ser público ou comunitário. Nesses locais havia um altar do incenso para o culto do imperador. Então, nós vemos essa questão do culto do imperador, ele é muito precisa. Dentro de Roma, jamais o imperador vigente era chamado de Deus. Ele só podia ser chamado de Deus após a sua morte, através de um decreto do Senado que o deificava. Então, nós vemos diferença. Fora da cidade de Roma, não tinha nenhum impedimento de fazer o culto ao imperador vigente. Já era diferente a situação no mundo grego, no Império Romano, do mundo grego, do lado grego. No Império Romano grego, na Ásia, o culto ao imperador era um culto que já tinha uma tradição antiga desde Alexandre Magno, que reconhecia que os imperadores eram salvadores, soter, e como salvadores eles eram divinos, já ainda em vida. É claro que em Roma, para poder fazer um culto ao imperador ou qualquer decisão sobre a vida do imperador, se dependia do Senado. Já nas províncias da Ásia, não dependia do governador, que fazia esses cultos como forma de propaganda do próprio império e do próprio imperador. Então nós vemos essas questões. O livro do Apocalipse ele é totalmente oposto, a esta autoridade de Domiciano. Mas nós vimos que existem pessoas a favor e pessoas contra, que nas suas obras, uns demonstram estar a favor, outros contra. Como? Os oráculos sibilinos judaicos eram a favor de Domiciano, os oráculos sibilinos cristãos eram contra Domiciano. Então nós vemos esse posicionamento diante da autoridade. Lembrando que essa questão da autoridade não difere muito das questões do dia de hoje, porque no mundo de hoje, as pessoas que são beneficiadas, elas aproveitam do seu benefício para bajular a autoridade,
pelos benefícios recebidos, e de outro lado, as pessoas que são prejudicadas são as pessoas que denigrem e destroem a autoridade. Então, diante disto, nós vemos que essa perspectiva se refere muito à questão dos favores. Os cristãos se sentiam desfavoráveis diante do império, enquanto outros grupos se sentiam favoráveis dentro do império. E a figura do imperador era vista de uma forma negativa ou positiva. É claro que Domiciano também perseguiu os membros da sua família, que eram cristãos, né? Como Clemente de Roma, né? Sua esposa e toda a sua família, que eram da família de Domiciano, que foram sentenciados. Clemente de Roma era também conhecido como bispo de Roma, o terceiro bispo de Roma, depois de Lino, Cleto, Clemente, e o quarto depois de Pedro. Então, Clemente morre Marte na fogueira. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.